Você sabia que existe um ranking que está dividindo Portugal, Angola e Moçambique ao meio? E que o rapper que todo mundo jurava que estava no topo não está onde você pensa? 7 nomes, 7 níveis. E cada posição tem um argumento tão pesado que vai te fazer questionar tudo que você achava que sabia sobre o rap lusófono. Mas aqui vem a primeira pergunta. Se você tivesse que apontar agora mesmo quem é o maior rapper da lusofonia, você teria coragem de defender essa escolha na frente de qualquer um? Porque depois desse vídeo a sua resposta pode mudar. Sim! Se você chegou até esse vídeo, é porque você já sabe que o rap lusófono não é brincadeira. Então faz o seguinte, antes de começar, deixa o like agora. Que o que você vai ver aqui nos próximos minutos vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre os maiores rappers de Portugal, Angola e Moçambique. E quando terminar vai querer que mais gente veja isso. Calma aí. Tá vendo, man? Quando eu pego o microfone a coisa fica louca. Code é teu, meu filho, please, tenha cuidado com a tua boca. Nível 1. E já aqui começa a primeira polêmica. Porque colocar o Fly Squad na base de um ranking não significa que ele é o mais fraco. Significa que ele é a fundação. E sem fundação, nenhum dos nomes que vem a seguir existiria da forma que existem hoje. Fly Squad não é um rapper que vive de números de streaming. Ele nunca foi esse tipo de artista e nunca quis ser. Enquanto outros corriam atrás do hit, ele corria atrás de algo muito mais difícil de construir, uma cultura. Como CEO dos Reis do Rompimento Lusófono, ele foi o homem que pegou no conceito de batalha de rap e transformou o gladiatismo verbal num fenômeno de massas num país inteiro. Antes dele, batalha de rap em Angola era coisa de esquina, era informal, era invisível. Depois dele, virou espetáculo, virou evento organizado, virou negócio, virou escola. Ele não só participou do movimento, ele criou a infraestrutura que permitiu que o movimento existisse. O carro vim com tudo e trouxe barras de um peso bruto. É bom que avises para todo mundo que eu não vou poupar esses burros. E quando o assunto é freestyle, esqueça tudo que você acha que sabe. Sem papel, sem planejamento, sem uma única linha decorada, sem ensaio, sem beats escolhidos com antecedência. Fly Squad improvisa de um jeito que faz rappers preparados parecerem amadores em dia ruim. Há quem diga que no improviso puro ele dorme toda a força suprema sozinho. São afirmações pesadas. Mas quem conhece o histórico do homem sabe que não são afirmações sem fundamento. E não para por aí. Fly Squad chegou a desafiar publicamente um dos rappers mais temidos de Moçambique, o Duas Caras, com 1 milhão de kwanzas em cima da mesa como aposta. Tanto que vou matar os Duas Caras, sendo um facto, não estou a desrespeitar o homem, estou a assumir uma posição que é que me caracteriza. O facto de eu respeitar uma antiguidade dentro do nosso game não me impossibilita de cortar as pernas, boy. Então... Uma batalha marcada, anunciada, aguardada. E o Duas Caras não foi. Deu a desculpa que queria, usou as palavras que achou melhor, mas o fato é que quando o dinheiro estava na mesa e o microfone estava ligado, a cadeira do outro lado ficou vazia. E esse silêncio disse mais do que qualquer resposta que ele poderia ter dado. O nome é senhor irrompível, no carro com o Lucácio incorrigível, 3 As nesse rap não chegas nesse nível. Mas aqui vem a primeira grande pergunta desse vídeo e guarda ela bem porque ela vai fazer sentido lá no final. Se Fly Squad tem esse histórico todo, se a fundação é tão sólida, se no freestyle ele é um pesadelo para qualquer adversário, por que é que ele ainda não está no topo? O que é que separa um rapper que domina a cultura de um rapper que domina tudo? A resposta começa a aparecer agora no nível 2. E aqui é onde o ranking começa a ficar verdadeiramente perigoso. Porque se o Fly Squad é a fundação, o Gissan é o momento em que o edifício começa a ganhar forma. Gissan cresceu em Via Longa na linha de Sintra, uma periferia que Portugal insiste em ignorar até que alguém de lá se torne impossível de ignorar. E foi exatamente isso que ele fez. Mas antes de falar dos números, antes de falar da técnica, antes de falar de tudo que faz dele um dos rappers mais importantes da lusofonia hoje, é preciso entender uma coisa. Gissan não escolheu ser versátil. Ele nasceu versátil, enquanto a maioria dos rappers passa a carreira inteira tentando encontrar o seu estilo. Gissan chegou ao jogo já sabendo transitar entre mundos completamente diferentes sem perder a identidade em nenhum deles. Num verso ele está no RB, suave, melódico, com notas que um cantor treinado teria dificuldade em atingir.
No verso seguinte, ele acelera para um flow de trap agressivo com rimas internas tão densas que você precisa de ouvir 3 vezes para perceber tudo o que aconteceu. E faz isso na mesma música, na mesma estrofe, às vezes na mesma linha. Os fãs têm uma expressão que resume bem o que acontece quando você ouve Gissan pela primeira vez. Dizem que ele mente nas rimas. Não porque seja desonesto, mas porque as suas barras são tão construídas, tão cheias de duplos sentidos, de referências bíblicas, de jogos de palavras e de rimas assonantes que o ouvido comum simplesmente não consegue apanhar tudo à primeira audição. É o tipo de rapper que exige atenção. O tipo de rapper que recompensa quem presta atenção. Faixas como Não Tens Visto e Devia Ir somam dezenas de milhões de streams e mostram que ele consegue fazer música tecnicamente densa, que ao mesmo tempo é comercialmente irresistível. E isso é uma das coisas mais difíceis de fazer no rap. Mas aqui está o detalhe que separa o Gissan do nível 1 e que ao mesmo tempo o impede de chegar mais alto nesse ranking por enquanto. Ele é o maior fenômeno de streaming desta lista. É o que gera mais dinheiro hoje. É o que mais cresce. Mas o rap lusófono tem uma memória longa e um respeito ainda mais longo pela longevidade. E Gissan ainda está a construir o seu legado enquanto os nomes que vêm a seguir já têm o dele cimentado há anos. O tempo está do lado dele. A questão é, será que o talento é suficiente para ultrapassar décadas de história? Guarda essa pergunta, porque o nível 3 vai complicar ainda mais a tua resposta. Nível 3. E aqui é onde muita gente vai discordar. Porque D-Lies numa lista de 7 não é óbvio para toda a gente. Mas quando você entende o porquê, passa a ser impossível argumentar contra. Ele cresceu numa periferia que Portugal finge não ver até que alguém de lá se torna grande demais para ser ignorado. E D-Lies tornou-se grande de uma forma que pouquíssimos artistas conseguem replicar, sem editora grande, sem máquina de marketing, sem televisão, sem rádio mainstream. Só com talento, consistência e uma fanbase que foi construída pessoa a pessoa, ouvido a ouvido, boca a boca. Não minto, eu sou sortudo, eu tenho um bicho na traqueia. Meu boy, eu fiz tudo, eu tive crise, mas matei. Tava a papelada, a escrivaninha estava escrita com a caneta. Eu tenho uma vizinha avariada, passa a vida na... A minha vida desse pico, eu não passasse de uma brincadeira, segunda a segunda-feira. Mas o que faz de D-Lies um nome que pertence a este nível e não ao anterior? É uma combinação de coisas que raramente aparecem juntas no mesmo artista. Primeiro ele escreve, segundo ele produz, terceiro ele entrega. E faz as 3 coisas com uma qualidade que desafia o facto de ser uma única pessoa a carregar esse peso. Enquanto a maioria dos rappers depende de produtores externos para criar o ambiente sonoro das suas músicas, D-Lies entra no estúdio já com o beat na cabeça. O resultado é um som que você ouve e sente que já conhecia, mas nunca tinha ouvido assim. A escrita dele funciona de uma forma muito específica. Ele não tenta impressionar, ele tenta conectar. E essa é uma distinção enorme no rap. Há rappers que escrevem para mostrar o quanto são bons. D-Lies escreve para que o ouvinte sinta que aquela música foi feita especificamente para ele. Fala da lealdade, das dificuldades, das escolhas erradas, da dor de perder pessoas, do peso de crescer numa periferia onde o caminho mais fácil nunca é o melhor. E faz isso com uma voz rouca, arrastada, quase falada, que carrega mais emoção do que muitos cantores treinados conseguem transmitir numa música inteira. Os números provam o argumento. Múltiplos milhões de views, arenas esgotadas, coliseus cheios. E tudo isso sem que D-Lies tivesse aparecido na televisão, dado entrevistas em todo lado ou alimentado polêmicas nas redes sociais para se manter relevante. Ele fez o oposto do que o manual do sucesso moderno diz para fazer, e funcionou melhor do que qualquer manual poderia prever. Nível 4. E aqui é onde o ranking começa a entrar em território verdadeiramente perigoso, porque Hernani não é apenas um rapper bom. Hernani é o tipo de artista que faz outros rappers reouvirem as próprias músicas com vergonha depois de ouvir. Há uma expressão que circula entre os fãs do rap lusófono que resume bem o que acontece quando ele entra numa faixa. Dizem que para decifrar um verso do Hernani, você precisa de 2 bíblias, 2 dicionários, um em inglês e outro em português, saldo de dados e boa disposição. E não é exagero. Hernani é o mestre das punchlines, mas não as punchlines óbvias que qualquer rapper consegue construir com tempo e paciência.
São punchlines que misturam humor, sarcasmo, referências da cultura pop, jogos de palavras em 3 línguas diferentes e duplos sentidos tão bem escondidos que você ri antes de perceber por que está a rir. Então partilha comigo qual é teu problema, like therapy. Me bad, catch me outside, tipo acertei ticket. Cartões full de movimentos, Colin, Bruno e Miguel. Não há rapper me supera no momento, Deus na escrita. Se quiserem podem comparar a caligrafia com os 10 mandamentos. O pai dos rappers, vais pensar que o puto é boiolo, ok? Porque só lhe pôs com bonecas. Ele pega numa palavra comum, vira do avesso, encontra um ângulo que ninguém tinha visto e constrói uma rima em cima disso que parece simples até você parar para pensar no que acabou de ouvir. E quando para é aí que o impacto chega. Mas o que separa Hernani de um simples especialista em punchlines é a versatilidade. Ele não é apenas engraçado, ele é tecnicamente devastador. Domina o double time, a capacidade de rimar a velocidades absurdas sem perder uma sílaba, sem engolir uma palavra, sem perder a dicção. Consegue transitar entre um beat pesado de hip hop clássico e uma faixa suave de R&B sem que pareça que são 2 artistas diferentes. Rima em português, em inglês e em xangana na mesma estrofe, sem quebrar o ritmo uma única vez. E isso não é um truque, é uma habilidade que exige um nível de controle mental e linguístico que pouquíssimos rappers no mundo conseguem demonstrar. Estrangeiro vem, faz e desfaz, pois vai embora. Ladrões levam teu watch, nunca chega a tua hora. O impacto dele não ficou dentro de Moçambique. A sua caneta influenciou a forma como se escreve rap de entretenimento em Angola e em Portugal. Rappers de países diferentes estudaram os seus versos como se fossem textos acadêmicos. E quando é convidado para uma faixa e é o artista mais convidado para colaborações no rap lusófono, ele quase sempre rouba a música ao artista que o convidou, não por mal. Mas porque é simplesmente impossível não elevar a fasquia quando você é quem ele é. E aqui está a pergunta que o nível 4 deixa no ar. Se Hernani influenciou Angola, influenciou Portugal, influenciou Moçambique, se é o mais convidado, se é o mais estudado, se tecnicamente é devastador em tudo que toca, o que é que os 3 rappers que faltam têm que ele não tem? O que justifica existirem 3 níveis acima dele? Fica com essa pergunta. Porque o nível 5 vai começar a responder. E a resposta vai surpreender-te. No nível 5, aqui é onde o ranking começa a dividir opiniões de verdade. Porque Sam The Kid é um nome que para quem não cresceu dentro do rap lusófono pode parecer apenas mais um. Mas para quem viveu o movimento por dentro, Sam The Kid não é apenas um rapper. É um marco histórico com batimento cardíaco próprio. É o tipo de artista que existia antes de existir espaço para ele existir. E isso é a definição mais precisa de pioneiro que você vai encontrar. Enquanto os outros nomes desta lista chegaram a um movimento que já tinha estrutura, já tinha público, já tinha linguagem própria, Sam The Kid ajudou a construir essa estrutura do zero. Nos anos 90 e início dos anos 2000, fazer rap em português em Portugal não era apenas difícil, era visto como impossível. A língua portuguesa era considerada pesada demais, lenta demais, dura demais para encaixar nos ritmos do hip hop americano que dominava tudo naquela época. Sam The Kid provou que essa era a maior mentira que o rap lusófono alguma vez acreditou. Ele pegou na língua portuguesa e mostrou que ela não era uma limitação, era uma arma. E fez isso com uma elegância, uma inteligência e uma profundidade lírica que até hoje serve de referência para qualquer rapper que escreve em português. Onde ensaias e bloqueias e batalhas sem plateias. Eu vou nadar até. Eu não dou preço a um boss soberano, eu não dou posse, eu não dou preço. Queriam que eu vendesse um mano, eu não sou esse irmão. Eu no silêncio que ainda me ensurdece. Uma incerteza na pertença ou para ti sou guest. Está tudo inverso e o mundo inverte, é um dissabor. Como nunca houvesse quem visse. A escrita dele opera numa frequência diferente da maioria. Não é o rap da rua crua, não é o rap da ostentação. É um rap que pensa, que questiona, que observa o mundo com uma precisão quase cinematográfica e transforma essa observação em versos que ficam na cabeça dias depois de os ouvir. Ele constrói imagens com palavras da mesma forma que um realizador constrói cenas com câmeras, com intenção, com detalhe, com um propósito que vai além do entretenimento imediato. E o respeito que ele carrega dentro do movimento é o tipo de respeito que não se compra e não se fabrica.
É o respeito que vem de décadas de consistência, de nunca ter traído a essência do que o rap pode ser quando é levado a sério. Rappers que hoje enchem arenas cresceram a ouvir Sam the Kid e a tentar perceber como ele fazia o que fazia. Ele não é apenas influente, ele é a razão pela qual muitos dos nomes desta lista escolheram pegar no microfone em vez de seguir outro caminho. Mas aqui está a questão que o nível 5 coloca: se Sam the Kid construiu a fundação cultural do rap lusófono, se influenciou gerações inteiras, se a sua escrita ainda hoje é estudada como referência, o que é que os dois rappers que faltam têm que o coloca acima de um pioneiro? O que supera a história? O que supera o legado? Porque os próximos dois níveis têm a resposta, e uma delas vai chocar-te. Nível 6. E aqui o ar fica mais pesado. Porque Valete não é um rapper que você ouve e gosta. Valete é um rapper que você ouve e fica em silêncio. O tipo de silêncio de quem acabou de ouvir algo que não consegue processar de imediato. O tipo de silêncio de quem sabe que acabou de estar na presença de algo raro e que vai demorar algum tempo a perceber exatamente o que foi. Em silêncio viver a minha miséria, decadência funérea como dezembros na Sibéria. Eu vi a vossa caminhada para o universo pop. Calava enquanto tu mal falavas, eras de muitos olhares e poucas palavras. Valete opera numa dimensão que pouquíssimos rappers alguma vez tocaram. Não é apenas técnica, não é apenas lírica, não é apenas flow. É tudo isso ao mesmo tempo elevado a um nível onde cada elemento parece servir os outros de forma tão precisa que a música deixa de parecer composta e passa a parecer inevitável. Como se as palavras não pudessem ter sido escolhidas de outra forma. Como se aquela rima não pudesse ter nascido de outra maneira. É o tipo de perfeição que incomoda, porque quando você ouve algo assim, fica a questionar tudo o que achava que sabia sobre o que o rap pode fazer. A densidade das suas letras é de outra categoria. Valete escreve sobre política, sobre racismo sistêmico, sobre identidade, sobre a condição do negro em Portugal e no mundo, mas não da forma panfletária que qualquer rapper consegue fazer com alguma pesquisa e boa vontade. Ele escreve com a precisão de um jurista, com a raiva de quem viveu o que descreve e com a elegância de quem domina a língua, a um nível que ultrapassa o rap e entra em território de literatura. Há versos do Valete que foram citados em contextos acadêmicos, há barras suas que circulam em grupos de ativistas como se fossem manifestos. E no confronto direto, Valete é talvez o rapper mais temido da lusofonia quando o assunto é batalha lírica. Não pelo volume, não pela agressividade, mas pela capacidade de construir um argumento tão sólido, tão bem estruturado, tão impossível de rebater que o adversário fica sem chão antes de perceber o que aconteceu. Há rappers que recusaram confrontos com ele não por falta de coragem, mas por excesso de inteligência. Porque enfrentar Valete no microfone é entrar numa batalha onde as regras foram escritas por ele e onde o campo está sempre inclinado para o lado dele. Mas então surge a pergunta mais difícil de todo esse ranking. Se Valete é tão denso, tão preciso, tão temido, tão respeitado, se a sua escrita ultrapassa o rap e entra na literatura, se é o rapper mais completo tecnicamente desta lista, o que é que o nível 7 tem que justifica existir acima dele? O que é que supera tudo isso? Quem é que está no topo desta lista? E mais importante, você já desconfiava quem era. O último nível chega agora, e depois dele, nada vai ser igual. O nível 7, o topo. E antes de revelar o nome, precisa de entender uma coisa. Chegar ao nível 7 não é sobre ser o mais técnico, não é sobre ter os maiores números, não é sobre ser o mais temido numa batalha. É sobre uma combinação de coisas que só aparece uma vez por geração e quando aparece toda a gente sente. Mesmo quem não consegue explicar por quê. Azagaia chegou ao topo desta lista fazendo algo que nenhum dos outros 6 conseguiu fazer com a mesma intensidade. Ele usou o rap como arma real, não como metáfora, não como imagem poética, como arma de combate direto contra um sistema que tinha nome, tinha endereço e tinha poder para o destruir. Em Moçambique, atacar o governo da Frelimo no microfone não é uma decisão artística. É uma decisão de vida ou de morte. E Azagaia tomou essa decisão repetidamente, álbum após álbum, faixa após faixa, sem recuar uma única vez. Sou
geração da viragem. Aqueles que se viram para pagar os preços de aluguer de casa que subiram. Matam-te na barriga da tua mãe com comprimidos. Armas para nos matarmos de borla. Nada é de borla, custa gás e petróleo. Custa o sangue de uma província negociado num escritório. Eu acendo sem civila. Se queres entender o teu mano, reguila. Estes versos que te sirvo é minha vodka pila. Ele foi o primeiro rapper moçambicano a atacar diretamente o poder instituído com nome e endereço nas letras. Pagou caro por isso. Perseguição, censura, pressão política constante, isolamento. O sistema fez tudo o que estava ao seu alcance para o silenciar. E ele continuou. Não porque fosse inconsciente do perigo, mas porque entendia que havia algo mais importante do que a sua própria segurança. E esse tipo de coragem não se ensina, não se aprende e não se finge. Ou você tem ou não tem. Mas Azagaia não chegou ao topo apenas pela coragem. Chegou porque a coragem vinha embalada numa qualidade lírica que pouquíssimos rappers da lusofonia alguma vez atingiram. As suas letras combinavam intervenção política crua com uma poesia densa e imagética que transformava realidades brutais em versos que ficavam gravados na memória. Ele não descrevia a miséria, ele fazia você sentir a miséria. Não denunciava a corrupção. Ele punha a corrupção à frente dos seus olhos de uma forma tão clara que era impossível olhar para outro lado. E o impacto foi muito além de Moçambique. Azagaia tornou-se a prova viva de que o rap lusófono tinha a capacidade de ser tão politicamente poderoso quanto qualquer movimento cultural do mundo. Rappers de Angola, de Portugal, do Brasil olhavam para ele e viam o que o rap podia ser quando levado ao limite máximo das suas possibilidades. Não o limite técnico, o limite humano. O limite de quanto uma pessoa está disposta a arriscar pela verdade. Azagaia morreu em março de 2023 com 41 anos. E quando foi, deixou um vazio que o rap lusófono ainda não sabe como preencher. Porque não se substitui alguém que fez o que ele fez. Não se replica a coragem de quem escolheu a verdade quando a mentira teria sido muito mais segura e muito mais confortável. O que fica é o legado, as músicas, as palavras. E a pergunta que ele deixou para todos os rappers que vêm a seguir: até onde você está disposto a ir pela sua verdade? Essa é a pergunta que define quem chega ao nível 7. E por isso, e só por isso, Azagaia está no topo. 7 níveis, 7 nomes. E uma única verdade que esse ranking prova: o rap lusófono nunca foi pequeno. Sempre foi grande demais para o espaço que o mundo quis dar a ele. Se esse vídeo te fez ver isso de uma forma que você nunca tinha visto, deixa o like, partilha com aquele amigo que acha que sabe tudo sobre rap e comenta aqui embaixo uma coisa. Você concorda com o nível 7 ou tem um nome que merecia estar no topo? Quero ver a sua opinião abaixo. Até o próximo vídeo.